Obrigado por ter voltado, pessoal. Não vou nem pedir que você curta aí se está gostando, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. E aí o que eu quero dizer para vocês aqui, olha, nesse parágrafo primeiro, a diferença é que o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros, só que a diferença do parágrafo é que não se exige o cometimento de crime doloso. Eu tenho 2 pontinhos aqui, olha, 2 pontos. E aí, quais são as situações, professor, que permite mesmo que não seja crime doloso, professor? Tá, que apresentem alto risco para a ordem. Basicamente segue o mesmo requisito, mas olha, a falta grave é a regra geral. Agora, excepcionalmente, mesmo que ele não tenha cometido crime doloso, que é falta grave, ele apresenta risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal, ele pode receber esse do parágrafo. Sob as quais recaiam fundadas suspeitas. Olha, pessoal, sobre os condenados nacionais ou estrangeiros, provisórios ou condenados, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de, olha, envolvimento ou participação a qualquer título, ele é líder, não é líder, em organização criminosa, associação criminosa, tem diferença prática, ou milícia privada, tá bom? Parágrafo 2º, professor, foi revogado pelo pacote anticrime. Vamos para frente. Existindo indícios de que o preso... Olha, eu já estou falando de outro parágrafo. Se eu tenho indícios de que o preso é o líder, ele já podia ser colocado em RDD, se ele está em organização criminosa, milícia ou associação, ok, independente dele ser o líder. Agora, o parágrafo 3º eu estou falando do líder. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia que tenham atuação criminosa em, olha, 2 ou mais estados da federação, regime diferenciado será cumprido em, e olha, obrigatoriamente, viu? Em estabelecimento prisional federal, tá bom? Isso aqui vai obrigar o poder público, o governo federal, a investir ainda mais em instituições federais para o cumprimento dessas penas. Já existem alguns, a tendência é que passe a existir mais ainda. Mas tenham cuidado, não é só liderar a organização criminosa, é a organização, a associação criminosa que tenha envolvimento, que esteja exercendo em mais de um estado, 2 ou mais, tá bom? 2 já conta. Parágrafo 4º, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime diferenciado, ou seja, o parágrafo 1º, o 2º não, que foi revogado, e do 3º, ou seja, ele participa de organização criminosa e é um risco para o estabelecimento prisional, ou ele é líder de organização criminosa, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado, olha, por sucessivos períodos de 1 ano, existindo indícios de que. Então, veja a diferença. Lá no caput, nós temos 2 anos, cometeu crime doloso, subvertendo a ordem, ele pode pegar de 2 anos, e quanto mais ele fizer, mais ele pode pegar renovações de mais 2 anos. Aqui, meus amigos, nos parágrafos 1º, 3º e 4º, eu não estou falando dele ter cometido crimes dolosos, tá bom? Preste atenção nisso comigo. Então, como não tem a necessidade, eu facilitei, as renovações elas deverão acontecer de 1 em 1 ano, tá bom? Desde que, olha, continue apresentando alto risco para a ordem e segurança e mantém vínculos com organização criminosa, associação ou milícia, considerando também, olha, perfil criminológico e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário, tá bom? Então, ele vai ser submetido a exames criminológicos.
Parágrafo 5º, na hipótese prevista no parágrafo 3º, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa. Os líderes, meus amigos, de organizações criminosas que agem em 2 ou mais estados precisarão cumprir em penitenciárias de segurança máxima, tanto fora para impedir invasões, quanto dentro para evitar fugas e rebeliões. Principalmente no que diz respeito à necessidade, de evitar contato do preso com os membros de sua organização criminosa ou de grupos rivais, tá bom? Ainda do RDD, a visita que trata o inciso 3 desse caput será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Pessoal, aqui não é aquela visita do familiar ou de terceiro, não. Aqui é aquela questão da entrevista, tá bom? 7º, após os primeiros... Olha, outra coisa. A visita e tal, será gravada em sistema de áudio e vídeo e com autorização judicial poderá ser fiscalizado pelo agente penitenciário. Ou seja, em regra, ele não pode sair ouvindo as gravações, não. Ele vai ouvir a gravação com autorização judicial. Professor, mas na prática não é assim. Pessoal, vamos ficar com DVC, né? Eu sei que realmente, quando aquele sujeito trabalha lá num banco e é o mesmo banco que a gente tem a conta, é bem possível que ele já tenha acesso à nossa movimentação, mas as coisas no Brasil não acontecem tão bem quanto deveria ser, mas a gente está trabalhando aqui dentro do DVC, tá bom? Então bora lá. Parágrafo 7º, após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3, caput. Pessoal, vamos voltar para o inciso 3. Cadê o inciso 3? Não, é esse mesmo, as visitas quinzenais. Tá bom, perdão, não é entrevista, é visita quinzenal. Perdão pelo erro aqui no parágrafo 6º, mas ok. Se ele não recebe visita durante 6 meses, poderá ser dado o direito a ele de ligar 2 vezes por mês pelo tempo máximo de 10 minutos. E é claro que essa ligação vai ser gravada e monitorada, tá bom? Meus amigos, progressão de regime prisional. Olha, cuidado, tente dar uma olhada em progressão de regime, o que é, como é. Lembre que nós temos o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto, os estabelecimentos que cada um vai cumprir. Já é outro assunto, eu não estou mais falando de RDD, claro, ainda está na mesma parte, mas a gente está correndo para falar o máximo possível aqui com vocês. Então, olha, progressão de regime. Do fechado para o semiaberto, o aberto. Em tese, é vedada a progressão per saldo. Tem jurisprudência, tem súmula do STF dizendo que o simples fato de não existir vaga no semiaberto não impede progressão de regime. A pessoa não pode ficar no fechado ad eterno esperando uma vaga, tá bom? Mas, meus amigos, também existe a regressão de regime. Se a pessoa não cumpriu o que tinha que ser feito, ele pode voltar. Eu peço que vocês leiam cuidadosamente o artigo 112. Eu tentei fazer aqui algumas tabelinhas para vocês para tentar facilitar. Basicamente, mudou tudo. Antes, a gente tinha aquele regra de 1/6, a gente tinha uma regra de 2/5 e de 3/5. Ok, isso aqui seria para crimes hediondos. Esse daqui para o réu primário, esse daqui para reincidente. Isso aqui era a regra geral, e sim, ainda tinha uma regra lá que continua existindo, eu disse que mudou tudo, mas foi quase tudo, 1/8 no parágrafo 3º do artigo 112, tá bom? Isso aqui, meus amigos, continua existindo, peço que vocês deem uma olhada. Vamos focar no que mudou, professor. O que foi que mudou? Olha, se o crime for cometido sem violência ou grave ameaça, a pessoa, cuidado, professor, tem violência a objetos? Tem. Você arromba a porta de alguma coisa, você arromba um carro, quebra a janela, é considerado uma violência, mas a objeto e não a pessoa, tá bom? Então, deem uma olhada lá nas doutrinas de vocês, aquelas que vocês confiam, que é uma grave ameaça à pessoa. Se o crime não acontece com violência, ameaça ou grave ameaça à pessoa e o réu é primário, ok,
nós temos uma progressão de regime que é basicamente a mesma, né? Um sexto era 16,66, uma coisa por aí. Então, foi mantido basicamente a mesma coisa. Agora, ó, se foi sem ameaça, sem violência à pessoa, é de 20% se for reincidente. Então, já temos uma grande diferença. Se for com violência ou grave ameaça à pessoa e o réu é primário, 25%. Se o réu é reincidente, 30%. Tá bom? Eu tenho uma outra tabelazinha que é mais complicada e eu vou pedir para vocês analisarem com muito cuidado. Mas, vamos lá. Se o crime é hediondo ou equiparado a hediondo, ele é primário, 40% continua lá os 2/5. Agora, se ele é reincidente, vai para 60%. Não teve inovação, né? 3/5, 60%. Agora sim, inovação. Se exercer liderança de organização criminosa estruturada para cometer crime hediondo ou equiparado, e aqui tanto faz se ele é primário ou reincidente, 50% para pedir a progressão de regime. Se ele foi condenado pela constituição de milícia privada, também ele pode ter sido condenado a primeira vez. Ele vai ter que cumprir pelo menos 50% antes de pedir a progressão de regime. E se ele for reincidente nesse mesmo crime ou qualquer outro crime, ele também está ali com os 50%. Professor, se o crime for hediondo ou equiparado, corrijam isso aqui, pessoal. Corrijam, pelo amor de Deus, eu vou corrigir antes de postar para vocês. Com resultado morte, aí sim, olha, 50% para réu primário, mais 70% para réu reincidente, tá bom? Então, alguns detalhes. Tá aí, eu já tinha falado para vocês que eram 6, 2/5, 3/5. Meus amigos, cuidado, ó, já chamei a atenção de vocês, a violência é a pessoa e não a coisa, tá bom? E os crimes hediondos com resultado morte, seja ele primário ou secundário, primário ou reincidente, eu já chamo a atenção de vocês que independente de ser primário ou reincidente, impede livramento condicional. Requisito objetivo, meus amigos. Se é crime hediondo que ocasionou morte, por exemplo, um latrocínio, então não tem o que conversar. Não cabe livramento condicional. Ah, professor, mas a gente está falando de progressão de regime. Mas na regra de progressão de regime alterada pela lei, pelo nosso pacote anticrime, então impede o livramento condicional. Tá bom? Meus amigos, 12 minutos, a gente estourou um pouquinho, bebe aquela água, volta assim que puder. Até já!